Vales da Uva Goethe. Trazida por imigrantes italianos, essa uva destaca o sul de Santa Catarina no cenário dos vinhos nacionais. O selo de indicação geográfica reconhece os vinhos da Uva Goethe como exclusivos da região. Abelhas nativas do Brasil. Hoje você vai conhecer um recanto desses insetos valiosos para a natureza. É a história de um jovem casal de produtores que se dedica à criação racional de abelhas sem ferrão. E ainda ações que ajudam durante a estiagem. Falamos sobre a importância da escolha correta de pastagens aos animais e da implantação de sistemas de irrigação nos pomares. SC Agricultura começando! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de TV da EPAGRE. Na semana passada mostramos aqui medidas que ajudam os produtores a enfrentar a estiagem, como o uso de cisternas e proteção de nascentes. Hoje você vai saber mais sobre pastagens e sistemas de irrigação. Se a chuva está deixando o rebanho sem pasto, veja a dica dos pecuaristas de São Lourenço do Oeste. Com orientação da EPAGRE, eles apostaram no capim pioneiro. Outro exemplo vem de São Joaquim, com irrigação dos pomares e tela anti-granizo. Bom, então nós estamos aqui na propriedade da família Lobato, linha Planalto, São Lourenço do Oeste, né? E a gente gostaria de saber um relato de vocês a respeito de como o sistema de produção de leite à base de pastagem perene de verão tem ajudado a vocês superar esse momento de estiagem. Bom, aqui a primeira coisa que ajudou mesmo foi o capim pioneiro, né? Porque a gente olhava para a grama, superficialmente ela estava seca, não tinha o que dar para comer para as vacas na grama. E o pioneiro, ele, como eu acho que ele tem a raiz muito mais profunda, nossa, ele vinha, meu Deus, ele vinha muito bem. E como foi uma época que a gente se pegou sem silagem, ele estava sendo a silagem para nossas vacas. Ele conseguiu atender a necessidade delas sem dúvida nenhuma. E a gente até tinha implantado uns pedaços de pasto de semente para ter um pouco mais de comida para as vacas e não veio, né? Se não fosse o pioneiro e o Tifton que a gente tem, não tinha pasto para as vacas, na verdade. A grama, com certeza, depois que deu uma chuva, ela voltou a mil, né? Só que o pioneiro, ele não, tanto antes da geada, quanto com a seca, como deu aquela geada forte ali, tinha esquentado, depois deu uma geada, ele deu um corte, e daí depois deu a geada, ele zerou, e daí depois com a seca mesmo, ele só tratou de vir. Ele é um pasto excelente. Ele e todos os pastos perenes, né? Porque se fosse esperar o pasto De de semente. semente, não tem condição. Teria muito animal que teria morrido da fome. Beleza. Então também só para reforçar, né, que a família é participante, né? Ela é uma unidade de referência técnica em produção de leite e também contribui com a gente com relação à unidade de pesquisa participativa. Estamos aqui em São Joaquim com o produtor João Lucas Marafigo, né, na comunidade do Cruzeiro, a 1.450 metros de altitude, onde o João cultiva a maçã, principal atividade da nossa região e também a principal atividade da sua propriedade. Então, João, nos fala um pouco sobre a sua propriedade e o cultivo da maçã na sua propriedade. Assim, a maçã é a nossa principal fonte de renda da família. Temos 20 hectares de terrenos e cultivamos dentro de 2 hectares a maçã. Junto com a família, o pai, a mãe, e sobrevivemos disso, sabe? E daí, através da EPAGRE, tivemos acesso a 2 políticas públicas, da tela de cobertura de granizo, da irrigação, que
que ajuda muito contra a estiagem, porque ele está sendo recorrente, né? Todos os anos. O granizo também, que até temos algumas frutas fora da tela que foram danificadas. Se não é a tela, teria perdido a safra, né? E a IPAGRE é muito importante, que auxiliaram no projeto, no acompanhamento técnico, estão acompanhando nós sempre. E tá aí, como se disse, não é isso. Ano passado a safra podia ter sido ruim já por causa da irrigação que não teria, né? A estiagem foi muito longa, severa, ia prejudicar muito. Já teve muita recuperação, melhoramento de fruto, gemas, tudo auxiliando. E a tela no granizo, né? Que o ano passado também já tinha dado. E conseguiu. Esse ano também. E é isso. Como se diz. No próximo bloco, criação racional de abelhas sem ferrão. Conheça um jovem casal que se dedica à meliponicultura com dezenas de espécies na propriedade. E tem ainda hoje sabor, história e tradição reconhecidos com indicação geográfica. Saiba mais sobre o Vale da Uva Guete e o vinho especial produzido no sul catarinense. É depois do intervalo, voltamos em seguida. Muito antes de chegarem as espécies estrangeiras, as abelhas sem ferrão já povoavam as florestas brasileiras. Aliás, a maior diversidade do planeta desses pequenos insetos está aqui no Brasil. É isso mesmo, são mais de 300 espécies e mais de 30 delas são encontradas naturalmente em Santa Catarina. Tem produtor que reúne quase todas elas numa pequena propriedade rural. Uma história de amor e trabalho dedicados às abelhas sem ferrão. Tão pequenas, inofensivas e muito valiosas. Assim são as abelhas sem ferrão, nativas do Brasil. Esses insetos se tornaram a paixão de muitos criadores. Eles são denominados meliponicultores, já que essas abelhas pertencem ao grupo dos meliponíneos, formado por mais de 300 espécies no Brasil. A criação racional de abelhas sem ferrão é uma atividade em expansão em todas as regiões brasileiras. Dóceis e de fácil manejo, cada vez mais produtores se interessam pela meliponicultura. É o caso aqui desta propriedade no interior do município de Guabiruba. Aqui nós encontramos um mundo fascinante dentro dessas pequenas caixas. São mais de 300 colmeias, cuidadas com muito carinho por um jovem casal de produtores. Cercada pela Mata Atlântica, riquíssima em biodiversidade, a propriedade de Claudinei Venâncio e Jaqueline Matias é o refúgio ideal para quem gosta do contato com a natureza e de lidar com abelhinhas, como estas que a gente encontra em toda parte da propriedade, voando para cá e para lá, entrando e saindo das casinhas, sempre trabalhando. Sim, a rotina delas é feita de muito trabalho. Claudinei e Jaqueline moram aqui há 4 anos e tudo começou com um pequeno enxame de jataí coletado numa garrafa PET. Sempre tinha essa vontade de ter abelhas, mas eu nunca tive oportunidade. Eu sempre gostava de natureza, sempre dizia que queria ter o meu sítio. Então, depois que a gente ficou junto, né, a gente começou a procurar. A gente sempre falava, vamos comprar um sítio e tal. E hoje a nossa atividade é só com abelhas. A gente não faz nada além de abelhas. Tudo que envolve abelha, né? A gente produz enxames para venda,
o mel, o própolis para consumo, que hoje é a Jaque que faz, né? Hoje a gente vive super feliz porque a gente fazendo o que gosta, estamos em casa, não tem, às vezes a gente recebe pessoal, não tem um feriado, né? Mas é super prazeroso trabalhar com o que a gente gosta, né? A gente não trabalha nem um dia, vamos supor, né? Porque o nosso trabalho é gostoso, a gente ama o que faz. Ó, uma maneira de observar... Todo esse amor pelas abelhas fez Claudinei largar o trabalho na cidade e se dedicar somente a elas. Há uns 3 anos, praticamente eu só trabalho com abelhas, né? No meliponário encontramos quase todas as espécies de abelhas sem ferrão de Santa Catarina. A opção do Claudinei foi trabalhar somente com abelhas adaptadas às condições de clima do estado e que naturalmente habitam nossas florestas. Então, depois que eu comecei a trabalhar melhor, assim, eu optei por não criar essas espécies de fora do estado. Então, eu crio só as nativas da nossa região, né, de Santa Catarina. Santa Catarina deve ter hoje umas 33 espécies catalogadas, né? Algumas a gente nunca viu. A mambuca, no caso, está catalogada como espécie nativa, né? E a gente nunca viu ela nativa. Mas hoje eu devo ter umas 25, 28 espécies diferentes, entre mirins, daí tem as bugia, que são abelhas grandes, né? Quem puder criar as nossas nativas vai estar fazendo um grande bem para a natureza e para a abelha, porque uma abelha de fora sofre muito aqui no nosso clima, frio, quando dá umidade, né? Então, eu gosto das nossas nativas, né? Jataí, guaraipo, bugia, mirim, mandaçaia, boca de sapo, são algumas das espécies de abelhas sem ferrão criadas racionalmente pelo casal. Foi uma coisa que ele foi despertando em mim com o tempo. No começo eu demorei um pouquinho mais para ceder, né? Mas depois que ele vinha, me mostrava, ele sempre persistente, não, vamos lá ver, e me mostrando, sempre me puxando a isso, né? Então, nosso pensamento é transformar isso aqui, né, assim, trabalhar com esse turismo ecológico, essa coisa de preservação, agrofloresta, né, trabalhar compartilhar os nossos conhecimentos, isso a gente já tem feito, né, mas levar adiante, conseguir divulgar mais esse nosso trabalho, mostrar para o maior público possível a importância das abelhas para o meio ambiente, né? Isso tudo inspira nós a continuar o nosso trabalho, né? E mostrar isso cada vez mais e trazer mais pessoas para esse nosso meio, que é a meliponicultura, né? A seguir, vinhos da uva Goethe. Aromáticos e saborosos, eles são exclusividades da região sul de Santa Catarina. Saiba mais sobre a história desse produto diferenciado que tem selo de indicação geográfica. Confira em instantes aqui no SC Agricultura. Santa Catarina é um roteiro imperdível para quem aprecia vinhos de qualidade. O solo, clima, tecnologias e, claro, o talento de quem produz estão presentes no alto padrão dos rótulos catarinenses, cada um com sua identidade e história. Hoje nós vamos viajar ao sul do estado. A região produz um vinho único e raro no mundo, o vinho da uva Goethe. Aromático e muito saboroso, é uma ótima sugestão para brindar as festas de fim de ano. Estamos no território da uva Goethe, uma uva que só Santa Catarina tem.
e que chegou aqui pelas mãos dos imigrantes italianos no fim do século XIX. A Zambuja foi a primeira colônia de imigração italiana no sul de Santa Catarina, fundada em 1877. Os imigrantes italianos que vieram para cá trouxeram em sua bagagem cultural a produção da uva e do vinho. A uva Goethe, por se tratar de um híbrido de uma uva resistente e muito produtiva, se adaptou muito bem a esse território, ao nosso clima, né, e à cultura. Então, foi uma uva que tinha uns bons índices de produtividade, e o fator fundamental para que ela dominasse esse território, essa paisagem, foram os vinhos produzidos a partir dessa uva, que eram vinhos que se comparavam muito com os vinhos que os italianos consumiam lá na sua terra natal, no norte da Itália. Dos tempos da colonização aos dias atuais, a uva Goethe expandiu-se no sul catarinense. Conquistou terras, virou símbolo da região, uma identidade reconhecida no mundo. Localizado entre as encostas da Serra Geral e o litoral sul, o território Vales da Uva Goethe compreende 8 municípios, mas os vinhedos são cultivados especialmente em Uruçanga e Pedras Grandes. O município de Pedras Grandes está inserido nos Vales da Uva Goethe, uma região do sul do Brasil colonizada por imigrantes italianos. O vinho produzido aqui é singular, raro, pois este é um dos únicos territórios do mundo em que se cultiva a uva Goethe. Junto com os espumantes, os vinhos, se desenvolveu o turismo, preservando assim a história e a cultura do povo da região. Gerações de amor pelo vinho Goethe estão presentes em várias propriedades rurais. Tradição e tecnologia caminham juntas e só fazem bem a uva, cada vez mais produtiva. Nos vinhedos, os produtores chegam a colher 40 toneladas por hectare. É o caso de Sérgio Della Bruna e a esposa Marilete. Descendente de imigrantes, Sérgio herdou o gosto e o capricho na produção da uva e fabricação do vinho artesanal. Olha, desde criança o pai tinha os parelhados de uva Goethe. E há 10 anos para cá, daí me chamou a atenção porque começou essa divulgação do vinho Goethe, essa fama, né? Daí me chamou a atenção, daí comecei a produzir. E a safra está bonita esse ano, né, Sérgio? Está bem bonita, bem carregada. Espero colher uma boa safra. Você chega a colher quantas toneladas por hectare? Olha, vai de 35 a 40. Igual esse ano, acho que vai chegar a 40 toneladas por hectare. E aqui no porão da casa antiga da propriedade é onde a uva Goethe se transforma em vinho. E é uma habilidade que faz parte da vida do Sérgio. E olha, ele se destaca nos concursos regionais. O vinho de uva Goethe é premiado aqui na região e nos municípios, né, Sérgio? Sim, eu já teve várias premiações regional, Uruçanga. Aqui em Zambuja, nas festas do vinho, eu levei premiação regional e municipal. Primeiro, segundo lugar. Para produzir um bom vinho, Sérgio, o que é preciso? Olha, para mim, primeiramente, a higiene, uva bem sadia. E depois, assim, seguir os processos certinho, não deixar passar do ponto de tirar da casca, das trasfegas, tudo. Tem que ter tudo a hora certa para fazer esse processo. O jovem casal Denner e Marisa também se dedica à produção de uva. Eles têm uma área cultivada de 5 hectares. A Goethe ocupa 3 hectares. A colheita rende 60 toneladas dessa variedade a cada safra. A uva é tradição de família, da nossa família já. Esses parreiral aqui foram feitos, acho, em 78, pelo meu avô, né, João Quarezemin. E aí ficou aí, a gente foi continuando. Né? Vai para as vinícolas aqui de Uruçanga e o pessoal compra aqui também. Uma parte a gente está fazendo vinho artesanal aí. A pesquisa e assistência técnica da EPAGRE contribuem muito na evolução da atividade e melhoria dos índices produtivos.
E não é só isso. O apoio da empresa foi fundamental para que em 2012 o vinho da Uva Goethe tivesse o reconhecimento oficial de qualidade e tipicidade, com o selo de indicação geográfica. Então hoje a gente tem aqui nesse território uma uva que é emblemática, só é produzida nesse território, é fundamental para o desenvolvimento do turismo, né, agregando renda, valor. Então os turistas que vêm para esse território, eles vêm em busca da uva para a produção do vinho artesanal, um vinho diferenciado que está muito em ascensão, e também para buscar o vinho, né? Turismo e Uva Goethe, uma combinação perfeita. Exatamente, perfeito. Principalmente para nós aqui, né, que somos a terra do vinho Goethe, né, nós temos a nossa festa nacional, né, do vinho Goethe. Em 2017 a gente conseguiu incluir a nossa festa no calendário nacional de eventos. E hoje, então, a nossa festa está no calendário nacional de eventos, no Ministério do Turismo, né, conseguimos incluí-la, como falei. É o grande ícone, né, para atrair o turista aqui na nossa terra, na nossa região, aqui no nosso município de Pedras Grandes. E a última edição de 2020 do SC Agricultura fica por aqui. Nós desejamos a todos o que mais importa, muita saúde. Que 2021 seja também de muita paz e alegria. Obrigado pela companhia ao longo deste ano. Até a próxima. Tchau!